boa noite. Está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição: Ministério Público Federal, GAECO, Gepátria, encaminha a documentação do processo que envolve o prefeito e a sua esposa à Câmara de Vereadores. E agora, qual será o posicionamento dos senhores vereadores? Qual é o desejo da comunidade? O que a comunidade deseja que os vereadores façam frente a este processo de improbidade administrativa? Porque, afinal, a decisão política cabe à Câmara de Vereadores. E o grupo de alcoólicos anônimos aqui da cidade de Rolândia tem salvado muitas vidas. Você vai ver também, hoje é o dia de proteção às florestas. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é quarta-feira, dia 17 de julho de 2019, iniciando o nosso Diário 27 com a transmissão simultânea também na nossa página do Facebook, onde você pode curtir, compartilhar e deixar sempre o seu recado lá pra gente. Olha, uma residência foi furtada ontem na Vila Oliveira, aqui em Rolândia. A moradora disse à polícia que saiu de casa às 8 horas da manhã e quando retornou por volta da 1 hora da tarde, encontrou o portão aberto e a porta danificada. Ela disse que a casa estava toda revirada e que foi levado um videogame e R$500 em dinheiro. A polícia foi acionada, realizou diligências, mas nada foi encontrado. Se você quiser fazer alguma denúncia, você pode ligar para 190 ou 181, onde você não precisa se identificar. Um boletim de ocorrência foi registrado referente a este furto. E vamos conferir algumas outras informações do nosso estado. Um carro roubado foi abandonado em chamas após capotar na tarde desta terça-feira em Ponta Grossa. O acidente foi entre a Vila Nova e o bairro Ronda. O carro caiu em um campo de futebol. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. Quando chegou ao local, não encontrou ninguém dentro do carro. Depois disso, a Polícia Militar também foi chamada e constatou que o carro estava com alerta de roubo. A polícia investiga se o carro pegou fogo por causa do acidente ou se o motorista colocou fogo no veículo antes de fugir. O carro foi recolhido e levado para a 13ª Subdivisão Policial. Um homem foi encontrado caído em trilhos do trem em Maringá nesta terça-feira. A vítima foi jogada por cima de uma grade que tem cerca de 2 metros de altura. A vítima foi encontrada depois de algumas pessoas ouvirem ela gritar por socorro. Um carro da Polícia Militar passava pelo local e rapidamente chamou o Corpo de Bombeiros. O homem estava com ferimentos em todo o corpo, principalmente no rosto. A Polícia Civil investiga o caso e quer saber se o caso trata-se de um assalto ou outro crime. A vítima estava sem documentos de identificação. Um policial militar de folga flagrou um assalto e atirou na perna de um dos suspeitos em Curitiba. O policial estava voltando para casa após o expediente, quando viu 2 homens assaltando 2 mulheres na rua Dr. Júlio César Ribeiro de Souza, no bairro Hauer. O policial parou o carro e abordou os 2 suspeitos, que fugiram a pé pela rua. O homem atirou contra os suspeitos e acertou um deles na perna. O outro suspeito fugiu. O suspeito baleado foi atendido por uma ambulância no local e foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador. Com ele foram encontrados objetos que tinham sido roubados às mulheres durante a ação. O suspeito ficou internado sob escolta até receber alta. Três pessoas foram feitas reféns durante um assalto na PR-444 em Arapongas. Uma caminhoneta foi roubada e as vítimas abandonadas em um matagal.
Uma das vítimas contou para a polícia que, por volta das 7 horas da noite, voltavam de Foz do Iguaçu quando o pneu da carretinha que estava na Nissan Frontier estourou. Então, eles pararam às margens da rodovia para trocar. Segundo a vítima, um caminhoneiro que viu o pneu estourando parou para ajudá-los. Quando eles terminaram de trocar, todos foram rendidos por 3 indivíduos encapuzados. Um dos ladrões estava armado. Eles renderam as vítimas, trancaram elas na caminhoneta e seguiram até a PR-218, na região de Sabáudia, onde todos foram abandonados em um matagal. Os assaltantes fugiram levando a Frontier de cor branca com placas GVB 2733 e também outros objetos que estavam dentro da caminhoneta. As vítimas chamaram a polícia e uma equipe voltou no local do assalto e encontrou o caminhão do motorista que foi levado junto como refém e a marretinha às margens da rodovia. A polícia fez buscas, mas não encontrou os ladrões e muito menos a caminhoneta. Moradores reclamam de uma casa abandonada no conjunto Parigô de Souza. Olá, Flávia, olá a todos. E uma casa abandonada na rua Crisântemos, que fica no Parigô, ali bem na rua do Semei, está preocupando os pais. A casa está abandonada, né? Está cheia de mato, cheia aí de focos de dengue. E os pais estão preocupados, porque fica próximo ao Semei. Eu estou aqui com a Melícia, ela vai conversar com a gente. Melícia, foi você que enviou para a gente, que falou que realmente a casa está abandonada. Uma preocupação não só sua como mãe, mas de outros pais ali, né, que usam o Semei. Sim, ali é um local que passam muitas crianças, né, as mães com os carrinhos de bebê, muitas mulheres grávidas, outras carregando as crianças no colo, e a calçada está toda quebrada, então não tem como passar, e a gente precisa desviar e passar pela rua, e ali o movimento é bem grande, assim, no horário de entrada e saída, né, a rua é estreita, mal passa um carro, porque fica um carro dos dois lados estacionados, então a gente tem que disputar ali espaço com carro, com bicicleta, com van, e está bem complicado para passar por ali. E a preocupação também é que essa casa abandonada acabe atraindo, às vezes, né, usuários, o que coloca em risco toda a segurança ali das crianças no Semei. Sim, ali está bem sujo, a casa, se eu não me engano, está à venda já faz uns 2 anos, né? Mas o pessoal responsável, eu não, acredito que eles não passem por ali para ver a situação que se encontra. Né? A gente passou por ali e viu que ela fica até com o portão aberto, tudo aberto, né? E ninguém responsável ali pela manutenção daquela casa. Não, ninguém. Da primeira vez que eu reclamei, apareceu alguém lá e fez uma limpeza, assim, mas só recolheu o lixo e cortou o mato. A calçada ninguém arrumou, se não me engano tem janela quebrada lá na casa também, né? E continua do mesmo jeito. A preocupação dos pais é que realmente seja feita alguma coisa, né? Para não colocar em risco as crianças ali do Semei, né? Sim, o meu filho acabou de falar que ele tropeçou lá, caiu e ralou o joelho, é verdade. E assim como ele, outras crianças também se machucaram ali, não é a primeira vez que acontece, né? E assim, graças a Deus não foi nada grave, foi um raladinho no joelho só, mas poderia ter acontecido algo mais grave, né? Fica aí então um pedido, né, para a prefeitura para que identifique aí, né, o proprietário dessa casa, para que notifique, tome medidas para não ficar nessa situação. Sim, exatamente. O pedido é que o responsável ali, ou da imobiliária, ou o proprietário da casa, que faça o reparo, porque ali tem que ser cavado, retirado o tronco da árvore, as raízes e refeita a calçada toda, porque não tem conserto mais aquilo ali, né? E da prefeitura também, que eu acho que é dever, né, da prefeitura de estar fazendo ali uma inspeção, de vez em quando está passando, porque como é um local de grande movimento de crianças, eu acho que teria que ser prioridade nesse quesito, né, de calçamento. E o mais incrível é que essa casa, que está sendo alvo de reclamação desta moradora, fica quase em frente à creche do Parigô, quase que o mesmo local onde foi feita a reclamação na semana passada de entulhos e lixos que estavam atrapalhando também a passagem de alunos, de pais, de mães com carrinhos de bebê. Esta casa abandonada precisa ser notificada pela prefeitura para que faça a limpeza, ou até mesmo a prefeitura fazer a roçagem na área, principalmente da calçada, onde tem atrapalhado tanto os moradores. Essa semana,
O secretário da Infraestrutura concedeu uma entrevista e disse que falta funcionários na Secretaria de Infraestrutura. Porém, o prefeito contratou mais de 100 pessoas de cargo de confiança, pessoas que foram contratadas sem concurso público para atuar de diversas áreas da prefeitura. Se está faltando tanta gente para fazer os serviços públicos da nossa cidade, que se demita os cargos de confiança e contratem pessoas preparadas para trabalhar na infraestrutura, que está tão urgente aí no nosso município, não é? Isso chama-se gestão, administração pública. Uma pastora de Arapongas foi presa ontem, suspeita de integrar uma quadrilha que furtava televisores na cidade de Astorga. A mulher de 29 anos seria responsável pela venda dos produtos furtados. Segundo as investigações, ela oferecia os objetos na internet, com valores menores do que o cobrado no mercado. De acordo com informações da polícia, a pastora, quando foi presa, teria falado que não era criminosa e que tudo estava acontecendo era obra do demônio. A polícia informou que a mulher já havia sido presa na semana passada por receptação e arrombamentos na cidade de Arapongas. Ela pagou fiança e foi morar com os pais em Astorga. Na semana passada, 4 homens foram presos por envolvimento com a quadrilha, que atuava durante o dia enquanto os moradores estavam fora. Depois, os objetos eram oferecidos nas redes sociais. O caso ainda está sendo investigado pela polícia e deve ainda vir mais informações à tona aí de toda essa situação envolvendo Arapongas e Astorga. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. Dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 3,76, o euro a R$ 4,22 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,16%. E daqui a pouco você vai ver, e agora, o que os vereadores irão fazer com o novo processo que receberam do GAECO. Essa aí é a Laura e esse ano ela resolveu empreender. Virou confeiteira. Olha, é cada bolinho que ela faz, mas tem uma receita especial que fui eu que ensinei. É que eu sou gerente da Laura. Daí expliquei pra ela como nossa máquina de cartões oferece mais agilidade pro seu negócio. E mostrei todas as nossas soluções para empreendedores. Experimente um parceiro que faz a diferença. Sicredi, gente que coopera cresce. Julho é o mês do amigo. E a LBX Construtora vem construindo o empreendimento mais importante, nossa amizade. Obrigado pela confiança em nós depositada para construir o seu sonho. Estamos trabalhando com toda a garra, dedicação e transparência para que você e sua família tenham o conforto e a segurança merecida. Isso sim é coisa de amigo. O Residencial Terra de Santa Cruz já é uma realidade em Rolândia. Rua Manuel Carreira Bernardino, número 646, no Comercial Hadas, Centro, próximo ao Colégio Souza Naves. LBX Construtora, construindo o seu sonho com o respeito que você merece. Já participou da promoção de aniversário dos supermercados Locatelli? Não? Então corra, porque este é o último mês das ofertas dos 34 anos. Além disso, fazendo suas compras em qualquer uma de nossas lojas, você concorre a 2 viagens com acompanhante no valor de R$ 2.500 cada. Para participar é fácil, só vir até as nossas lojas, pegar seu cupom, anotar seu nome e telefone e depositar na urna. O sorteio será realizado no dia 3 de agosto. Então corra e participe! Supermercados Locatelli, há 34 anos oferecendo um atendimento de qualidade, uma grande variedade de produtos e o preço justo que você só encontra aqui. Nesta quarta-feira, um contrabandista morreu após um confronto com a Polícia Federal. Isso aconteceu lá em Francisco Alves. Segundo informações da Polícia Federal, o comboio de contrabandistas percebeu a atuação da Polícia Rodoviária Federal ali no trevo de Francisco Alves, na BR-272. O motorista do carro batedor, que seguia na frente do grupo, passou e avisou o comboio. Eles retornaram e na estrada encontraram uma viatura da Polícia Federal que
e seguia para atender outra situação. Um dos motoristas suspeitos que estava na Ranger jogou o carro contra a viatura da Polícia Federal. Os policiais revidaram com 3 tiros. 2 acertaram a porta do veículo e 1 no pneu. O comboio, formado por uma Ranger, uma Frontier e um Vectra, conseguiu fugir. Os policiais deram início então a uma perseguição e, ao chegar próximo à ponte do Rio Piquiri, encontraram a Ranger carregada de cigarros contrabandeados do Paraguai abandonada. O veículo estava o motorista e ele foi atingido por um disparo na perna. O socorro foi chamado, mas o homem morreu ainda no local. Os policiais suspeitam que o tiro tenha acertado uma artéria do homem. O jovem não possuía documentos e não tinha identificação. Os outros contrabandistas fugiram. Esse só parou porque foi atingido pelo tiro, não é? O Ministério Público da cidade de Londrina, GAECO-Gepátria, encaminhou toda a documentação do processo contra a administração pública, contra o prefeito e a sua esposa, para a Câmara de Vereadores. Este processo nós falamos na semana passada, trouxemos todas as informações, a qual o prefeito, a sua esposa, a ex-secretária de saúde e também o ex-procurador do município respondem por improbidade administrativa. Isso na justiça, lá no fórum, onde o juiz será responsável por julgar esta improbidade administrativa. Mas a parte política cabe aos senhores vereadores e por isso o Ministério Público encaminhou toda a documentação para lá. Agora já está nas mãos dos vereadores. E será? O que eles vão fazer com tudo isso? Chegou na Câmara Municipal nessa semana a denúncia do Ministério Público sobre improbidade administrativa, onde o prefeito Franciscone, sua esposa a médica Nilza, a ex-secretária de saúde Rosana e o ex-procurador Lucas também respondem à Justiça. Através do GAECO e Gepátria, o Ministério Público apurou possíveis irregularidades nas horas extras da médica e também na contratação de uma empresa terceirizada. A denúncia aguarda o parecer do presidente da Câmara, Alex Santana, para que os vereadores tenham acesso a todo o conteúdo investigado. Hoje conversamos com o procurador para saber quais serão os próximos passos e como a Câmara irá agir diante da denúncia. Na verdade, ontem a Câmara recebeu um ofício e documentos do Ministério Público de Londrina, a respeito de um procedimento que existe lá no GAECO e que foi encaminhado para os vereadores para que eles tomem ciência daqueles fatos. E agora, qual é o procedimento? Ele foi recebido ontem, Como que funciona isso agora aqui dentro da Câmara? Na verdade, o procedimento, como chegou ontem, ele está na presidência, e aguardando o despacho do presidente da Câmara, no caso o vereador Alex Santana, Então, por enquanto, nenhum vereador teve contato com toda essa papelada, esses documentos? Isso, porque como nós estamos em recesso, o procedimento adequado seria o despacho do presidente para encaminhar para que conste na pauta da sessão ordinária, para dar não só ciência aos vereadores, mas, querendo ou não, de uma forma a toda a população, E aí os vereadores, tendo ciência desses procedimentos, eles adotem as medidas que eles entenderem necessárias. A gente sabe que esse processo, essa investigação faz parte também da Operação Patrocínio. Começou tudo com a Operação Patrocínio. O que vocês receberam aqui? É na íntegra o que o Ministério Público tem? Foi enviado depoimentos? O que vocês têm aqui em mãos? Ou é só parte da denúncia? Olha, a Procuradoria ainda não recebeu diretamente essa documentação. Na verdade, a Procuradoria nem chegou a analisar esses papéis e documentos, O que foi orientado é para que se aguardasse o despacho do presidente, Porque da mesma forma que a Procuradoria passe a ter conhecimento, os vereadores também passem a ter conhecimento ao mesmo tempo. Não fique algo restrito à parte interna da Câmara, Mas que dê publicidade a todos. Então, no momento, eu não sei nem realmente o que de documentação, de áudios, de vídeos, se existem e o que constam nesses documentos, nesses vídeos aí. A partir do despacho do presidente, isso é encaminhado, para os vereadores, isso passa a ser de domínio público também? Como funciona? Isso, vai ser com o despacho do presidente, os vereadores passam a ter acesso, e o domínio público passa a ser, na verdade, a partir da inclusão em pauta,
né, da primeira sessão ordinária, assim que voltar os trabalhos da Câmara, né, e aí assim, a população pode ter acesso, né, e isso também vai depender do despacho do presidente, né, eu não posso te afirmar que toda a documentação vai ser autorizado acesso à população, né? Mas aos vereadores essa documentação será concedida. E chegando uma documentação como essa aqui na Câmara, qual é o procedimento? O que espera aí que seja feito diante de uma possibilidade aí de irregularidades, né, no recebimento de horas extras e uma denúncia de improbidade através de prefeitos, servidores aqui do município? Na verdade, o questionamento vai ter que ser feito direto aos vereadores, porque daí cabem a eles, né, analisarem a documentação e ver quais são os procedimentos que eles querem adotar, né? A Procuradoria ela pode auxiliar, assessorar os vereadores, no caso, né? Mas cabe essa regra aí de investigar, de analisar, de correr atrás, aí é uma atividade do vereador. Então agora está tudo na mão do presidente. Tanto a disponibilidade aí desse conteúdo para os vereadores, como também o que será feito, né? Sim. Tá na mão do presidente. Eu acredito que, como ele está viajando, né, tá em Curitiba, acredito que ele retorne hoje, né, quarta-feira, e já o despacho já esteja feito amanhã. E, na verdade, apesar das poucas respostas que nós conseguimos na tarde de hoje, lá na Câmara de Vereadores, todo o processo já está desmiuçado. Todo o que contém o pedido do Ministério Público já foi relatado, inclusive, nas nossas matérias exibidas aqui no nosso Diário 27, Fatos e Notícias. Mas e a comunidade? O que pensa? Da outra vez, quando nós tivemos a Operação Patrocínio deflagrada aqui na nossa cidade, em setembro de 2018, o GAECO também enviou toda a documentação à Justiça, onde o prefeito e outras pessoas respondem por diversos crimes, inclusive por corrupção. Agora, toda aquela documentação foi encaminhada à Câmara de Vereadores, foi pedida uma CP, que é uma comissão processante, onde poderiam cassar o mandato do prefeito. Mas alguns vereadores resolveram se abster de não votar e assim favoreceram o senhor prefeito para que ele continuasse no cargo. Agora é uma nova etapa, um novo processo de improbidade administrativa envolvendo mais uma vez o senhor prefeito e também a sua esposa. E desta vez, o que será feito? Nós fomos às ruas conversar com os nossos moradores, a nossa comunidade, para saber deles o que você desejaria que os vereadores fizessem com esse segundo processo que envolve o senhor prefeito. Depois que o GAECO e GEPATRI encaminharam as investigações e denúncias à Câmara sobre o prefeito, sua esposa e ex-servidores, fomos às ruas perguntar o que a população acha, quais as atitudes que eles esperam da Câmara diante da denúncia. Eu acho que tem que investigar. Antes de acusar, antes de condenar, tem que investigar. Ver o motivo. Agora, se tiver realmente alguma coisa, tem que ser punido. Eles têm que tomar algumas medidas. Com certeza. A gente não está aqui para pagar para ninguém, né? Então, eu sou a favor de primeiro investigar antes de acusar. A gente vê muitos comentários. Eu mesmo votei no prefeito, confiei nele, confio até ainda, porque até agora ninguém provou pra mim que ele roubou. Só tem suspeitas. Então, a hora que provar, eu condeno, não voto mais. Eu sou assim, não sou partidária. Então, primeira coisa, investigar. Que fosse investigado a sério, né? Porque tudo vira piada aqui. Que se aprofundasse e verificasse a vida de cada um mesmo. Olha, sei lá, a função dos vereadores são correr atrás, fiscalizar, né? Porque é para isso que eles se elegeram, né? Eu acho que eles têm mais do que fiscalizar, não é verdade? Para saber se houve ou não é. Com certeza. Eu, particularmente, eu já fui funcionário público, hoje eu sou aposentado, mas o que eu penso é isso. Eles têm mais do que fiscalizar e botar para quebrar. Eu gostaria que fossem apuradas para que pudessem pagar pelos crimes que estão cometendo, né? Com certeza, para a gente ficar satisfeito com o nosso prefeito, porque até agora só tivemos decepções. E vamos aguardando, né? Estamos aguardando ansiosos para saber qual medida será feita e qual vereador que estará se abstendo
até mesmo de ler a documentação, não é? Você sabia que um dos melhores tratamentos para melhorar a aparência e função dos dentes perdidos é o implante dentário? Olha só, gente, além de deixar a parte estética super natural, o implante dentário faz com que os dentes voltem a trabalhar de forma saudável e dão segurança na mastigação. Você pode conquistar uma nova vida, um novo sorriso. 31763000. Você pode agendar a sua avaliação gratuitamente. Os profissionais especializados irão avaliar e conversar com você sobre o seu tratamento. E irão fazer um orçamento super facilitado para que você possa realizar o seu sonho. Oral Sim é sempre a sua referência em implantes dentários e cuida com carinho também da sua saúde bucal. Vamos conferir as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Boa Ventura de São Roque tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 14.779. Inscrições até o dia 7 de agosto. Informações alfomarama.com.br. A Prefeitura de Bom Sucesso do Sul tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 15.246. Inscrições até o dia 5 de agosto. Informações concursosfal.com.br. A Prefeitura de Congonhas tem a oportunidade para fundamental, médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 14.120. As inscrições até o dia 19 de julho. Informações fundatec.org.br. E daqui a pouco você confere, diabéticos devem redobrar os cuidados com a saúde. Já participou da promoção de aniversário dos supermercados Locatelli? Não? Então corra, porque este é o último mês das ofertas dos 34 anos. Além disso, fazendo suas compras em qualquer uma de nossas lojas, você concorre a 2 viagens com acompanhante no valor de R$ 2.500 cada. Para participar é fácil, só vir até as nossas lojas, pegar seu cupom, anotar seu nome e telefone e depositar na urna. O sorteio será realizado no dia 3 de agosto. Então corra e participe! Supermercados Locatelli, há 34 anos oferecendo um atendimento de qualidade, uma grande variedade de produtos e o preço justo que você só encontra aqui. Hoje, agora, já! Sorria já! A Oral Sim Implantes vai devolver o sorriso e a mastigação que você merece. Ligue 31763000 e realize o seu implante dentário. Sorria já! Sem dentadura, sem ponte móvel. 31763000. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Duché Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Duché Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes 848, no centro de Rolândia. Um motorista de 39 anos ficou gravemente ferido em um acidente na BR-153 em Irati. A situação envolveu 2 caminhões e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos que estava carregado com papel teve problemas mecânicos nas rodas esquerdas, o que fez com que o caminhão atravessasse sobre a pista. O caminhão, que vinha logo atrás, carregava um trator e não conseguiu parar a tempo, causando uma colisão traseira. Nesta colisão, o motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para o hospital em estado grave. Nós fomos conversar com o Dr. Alexandre Lanfranchi para falar sobre a diabetes. Segundo ele, os cuidados devem ser redobrados com a saúde quem possui a doença ou tem uma tendência a ter diabetes. Vamos conferir. Você sabia que 54% dos casos relacionados à amputação tem a ver com diabetes? Hoje, para falar um pouquinho sobre o tema e para tratar também da saúde dos pés do diabético, que normalmente é o que gera essa amputação, eu estou aqui e vou conversar com o Dr.
Alexandre Lafranc, que é cirurgião vascular, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância do diabético também se preocupar com a saúde dos pés. A gente estava conversando aqui, né, doutor, que, por exemplo, hoje em Arapongas você já atendeu 4 casos de pessoas com diabetes, né, e que tem ali um problema, né, no pé. E isso pode futuramente, se não tratado, causar uma amputação, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Por que o diabético tem que ter tanto cuidado assim com os pés? Bom, eu comento com os meus pacientes que os pés do diabético é o segredo de ter uma saúde prolongada, de ter uma qualidade de vida e em um momento, uma capacidade de fazer tudo sozinho. Tem muitos estudos que mostram que até 4 de cada 10 diabéticos ao longo da vida vai desenvolver alguma lesão no pé por causa do diabetes. E a gente sabe que 85% de quem sofre uma amputação, do diabético que sofre uma amputação, ele começou com uma lesãozinha dessa no pé. E isso acontece por quê? O diabetes, ele causa várias alterações no organismo. Entre elas, ele vai alterando a microcirculação que fica em volta dos vasos, dos nervos e dos vasos. Ele vai alterando, através de alterações químicas, a composição das estruturas que ficam ao redor dos nervos. Então ele vai causando lesões vasculares e neurológicas nos pés. Que acontece o quê? Isso vai modificando a sensibilidade. Normalmente, quem tem diabetes começa a se queixar de queimação nos pés, de choquinho, às vezes vai ficando meio amortecido. E essa alteração de sensibilidade, junto com a alteração circulatória, os pés eles vão reagindo de uma maneira diferente de quem não tem diabetes a qualquer lesão, qualquer machucado, qualquer infecção. Existe uma alteração dos tendões e dos músculos no pé, também uma alteração da parte óssea, onde vai tendo, o osso vai ficando um pouquinho mais fraco, uma osteopenia, uma osteoporose. Isso altera a configuração do pé e pela diminuição de sensibilidade, às vezes usando um sapato novo, um sapato duro, andando descalço, ou um chinelo, uma sandália aberta, isso vai causando lesões, pequenos machucados, e com essa alteração da circulação, a cicatrização fica mais lenta, então isso tudo serve como uma porta de entrada, para que uma bactéria entre ali e cause uma infecção mais severa. Se a pessoa, mesmo assim, quer ter um cuidado estético e tal, evite manipulações como aquele retirar a cutícula, o corte deve ser sempre com uma tesoura arredondada ou com um cortador de unha especial. É sempre importante a gente lavar bem os pés antes de cortar as unhas para evitar a chance de ter uma infecçãozinha. Com o diabetes, ele vai fazendo com que a pele fique mais ressecada. E é comum, tanto os homens quanto mulheres diabéticas notarem formação de calinhos, a pele da sola do pé fica um pouco mais grossa. Então a gente orienta evitar passar aquelas lixas, né, para raspar na sola dos pés. É importante usar hidratantes, mas tomar muito cuidado para não deixar hidratante entre os dedos, porque vai deixar uma região úmida que pode facilitar a presença de frieiras, que é também uma causa frequente de infecção, né? Então, eu acho que esse cuidado é muito bom. O cuidado com os calçados. A gente orienta, quando a gente compra um calçado novo diabético, ele deve usar no máximo 1 hora por dia esse calçado novo, até que esse calçado fique um pouco mais laceado, mais confortável, para evitar uma lesãozinha. Sempre que usa um calçado novo, a pessoa deve procurar se examinar melhor ou pedir para alguém da família, um filho, um neto, ou marido, ou a esposa, para olhar melhor, para ver se houve algum machucadinho, a formação de alguma bolha, porque através disso pode acabar evoluindo com uma infecção. A gente orienta sempre usar calçados fechados, de preferência macios. As mulheres que gostam de salto, evitar salto muito alto, de preferência salto mais quadrado. E a gente orienta que o ideal era que fosse até 3 centímetros de altura esses saltos, né, que trariam um conforto melhor. Sandálias, chinelos de dedo devem ser evitados. Os calçados, de preferência, com uma sola mais resistente. Existem alguns calçados que as mulheres gostam muito,
que é uma sapatilha, que tenha um solado bem fininho. Eu falo que esse é o maior, nos meus pacientes de idade, é a maior causa de machucados, porque não percebe que está pisando em alguma pedra, alguma coisa pontiaguda e machuca o pé e não percebe. Então, usar calçados confortáveis, macios e de preferência com solados espessos, resistentes. Seguindo essas dicas, com certeza, e indo ao médico regularmente, vai evitar aí que um diabético sofra uma amputação, né? Com certeza, o risco é muito grande. E até um dado que é muito importante é assim, se a pessoa tem antecedente de amputação, a gente sempre fala que tem as pessoas que têm mais risco de desenvolver uma lesão e evoluir para uma amputação. As pessoas que têm diabéticos, que têm a sensibilidade dos pés normais, esse risco é mínimo. Quando começa a ter essa alteração da sensibilidade dos pés, começa a ficar meio amortecido, formigamento, começa a ter essa sensibilidade, esse risco é um risco intermediário. Quando a pessoa já começa a ter alterações nos pés, formação de calos, ou começa a ter essas deformidades que a gente falou, o pé começa a alterar, os dedos começam a ficar um pouquinho mais tortos, ele tem um alto risco. Aquelas pessoas que já tiveram uma amputação ou que já tem uma feridinha, o risco é extremamente alto de evoluir para uma amputação. Então, a gente tendo essa consciência, pedindo sempre que vá ao seu médico, quer seja o clínico geral, o cardiologista, o endocrinologista ou o cirurgião vascular, que peça para ele examinar os seus pés, se você for diabético. E é importante contar com isso também em casa. Procurar usar meias de algodão ou de lã, evitar de material sintético, com muitas costuras. Tudo que possa agredir os seus pés, que possa machucar os seus pés, vai aumentar o risco de você evoluir com uma lesão e essa lesão podendo evoluir para uma amputação. E o nosso muito obrigado ao Dr. Alexandre Lanfranchi pelas informações, por ter cedido aí um pedacinho da sua agenda para falar e trazer as informações à nossa comunidade. Queria lembrar que o Dr. Alexandre, ele atende na Clínica Anjos, aqui do ladinho da TV, né? Um médico excepcional, fantástico, é o meu médico, cuido das varizes com ele, com certeza, né? E se você ficou com alguma dúvida sobre este assunto ou quer sugerir algum outro, deixe a sua mensagem na nossa página do Facebook, passe um WhatsApp aqui pra gente, fique sempre à vontade. A sua sugestão, a sua pergunta, né, que você tenha ficado com dúvida, a gente transforma em matéria e traz a resposta para você. Na noite de ontem, um incêndio destruiu um barracão de granja localizado em Lerroville, no distrito de Londrina. Funcionários relataram para a equipe do Corpo de Bombeiros que viram um curto-circuito na casa de máquinas e que rapidamente a fumaça tomou conta do lugar. Os próprios trabalhadores combateram os primeiros focos de incêndio e evitaram que as chamas se alastrassem para o barracão ao lado, onde estão alojados 15 mil pintinhos. Os bombeiros estiveram no local e conseguiram apagar o fogo. Os funcionários que inalaram fumaça foram atendidos por socorristas do SIAT, mas todos foram liberados ainda no local. A preocupação agora é com a falta de energia elétrica no local. O maquinário que mantém o galpão aquecido ficou completamente destruído e as aves podem morrer de frio durante a noite. Há uma preocupação grande com os pintinhos, eles podem inclusive serem transferidos para outras granjas. Vamos conferir as oportunidades de emprego da nossa cidade e região. Em Rolândia, oportunidades para analista de marketing, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de manutenção hidráulica, calheiro, eletricista, mecânico de máquinas industriais e operador de caldeira. Em Cambé, oportunidades para vigia, torneiro mecânico, açougueiro, atendente de balcão. Em Apucarana, oportunidades para assistente administrativo, auxiliar de cozinha, carpinteiro e encarregado de serigrafia. Um jovem de 24 anos ficou preso ontem depois de jogar no chão e quebrar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na paróquia Santa Rita de Cássia, na cidade de Paranavaí. O padre relatou à polícia que a igreja fica aberta para visitação, mas que no momento da ação não havia nenhum fiel.
O suspeito entrou, quebrou a santa e saiu correndo. Os vizinhos ouviram o barulho e chamaram o padre, que imediatamente ligou para a polícia. De acordo com o pároco, o prejuízo é de quase R$2.000. Além disso, ele contou que não tem como reconstruir as partes quebradas e que a igreja deve comprar outra imagem. O suspeito foi encontrado horas depois e foi preso. Ele estará respondendo por crime previsto no Código Penal, que fala sobre desrespeitar a crença religiosa de outras pessoas. Conforme o delegado que cuida do caso, a família disse que o jovem sofre de transtorno mental, mas não apresentou laudos comprovando isso. Ainda segundo o delegado, o suspeito já tinha passagem pela polícia por furto e violência doméstica. O rapaz foi ouvido e deve responder em liberdade. Pois é, realmente um fato lastimável, né? Nós tivemos aí, durante esse final de semana também, o incidente com o padre Marcelo Rossi, que foi empurrado do altar, né, por uma fiel, uma mulher. São fatos realmente relatados e nos entristecem bastante. Não pelo fato de ser católico, ou evangélico, ou espírita, mas sim pelo fato do desrespeito ao outro. Né? O desrespeito a qualquer religião que seja, né? Independente de qual seja a religião, o mais importante de tudo é o respeito ao outro, o respeito às ideologias, às religiões de outras pessoas. Se você não gosta, simplesmente respeite. É assim que a gente deve sempre fazer, porque é assim que Jesus faria, não é? Então, vamos verificar o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 28,50, a soja industrial R$ 66,50, café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 380, o boi em pé R$ 149,25 arroba, frango de corte a R$ 2,35 o quilo e o suíno em pé tipo carne a R$ 5,02 o quilo. E daqui a pouco você vai ver, hoje é o dia de proteção às florestas. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. Tá vendo essa galerinha aí? Nunca na vida usou um cheque, acredita? E não é só eles, né? Todo mundo quer resolver tudo pelo celular, pelo computador. Ser gerente do Sicredi hoje em dia é assim. Eu converso com essa galera por e-mail, celular, mas sabe como é? Nada substitui um abraço e uma boa conversa. Experimente um atendimento que faz a diferença. Sicredi, gente que coopera, cresce. Pronto, já estamos de volta com o nosso Diário 27 e olha só, eu quero passar um recadinho que vem da Igreja Presbiteriana de Rolândia. Eles estarão realizando um projeto Missionários Voluntários, lá no Lar Samuel. Gente, é muito lindo esse projeto, presta atenção. São os missionários voluntários que estarão trabalhando lá no Lar Samuel e no Colégio Padre José Hérios, o qual conta com uma série de atividades para a comunidade, tá? Você pode participar, será do dia 17 até o dia 20 de julho, né? E Rolândia recebe aí a vez dos missionários voluntários com várias atividades acontecendo. Haverá oficinas e cursos como escolinha de futebol, escolinha de unijockey, vai ter curso de como
preparar um currículo também, um curso básico de violão, vai ter curso de primeiros socorros, tudo isso acontecendo dentro do Missionários Voluntários. É mais uma atividade da Igreja Presbiteriana de Rolândia e toda a comunidade está convidada a participar. As atividades, cursos e atendimentos, é tudo gratuito, tá? Basta você fazer a sua inscrição de 17 a 20 de julho na Casa Lar Samuel e também no Colégio Estadual Padre José Hérions. Todo mundo convidados aí, missionários voluntários, mais uma realização da Igreja Presbiteriana de Rolândia. Parabéns a eles, né? Esse tipo de missão é realmente muito nobre, né? E a gente tem que engrandecer sempre. Olha, o corpo de um homem foi encontrado ontem dentro de uma casa abandonada no centro da cidade de Porecatu. O corpo do homem teria sido localizado por vizinhos que chamaram a polícia militar. Agentes da polícia estiveram no local apurando o caso. A polícia ainda disse que a vítima foi identificada como Alexandro Brito da Silva e não apresentava sinais de agressão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico da cidade de Londrina. E vamos acompanhar a nossa previsão do tempo. Segundo o gráfico do Clima Tempo, nesta quinta-feira, nossa mínima é de 8, máxima de 20 e não chove. Na sexta-feira, mínima de 10, máxima de 20 e também não chove. No sábado, a temperatura permanece nos 10 e 22 graus e também não chove. Aliás, nós não temos previsão de chuva para a nossa cidade até a próxima segunda-feira. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje cerca de 300 mil carteiras de cigarros na BR-163 em Guaíra. A mercadoria está avaliada em mais de R$ 1 milhão e estava em um caminhão frigorífico com placas adulteradas. De acordo com a polícia, quando os agentes solicitaram a documentação, o motorista ficou bastante nervoso e apresentou uma nota fiscal que era falsa. Ao abrirem o compartimento refrigerado do caminhão, encontraram cerca de 600 caixas de cigarros de origem paraguaia. Os policiais rodoviários federais fizeram uma busca mais minuciosa no veículo e identificaram que as placas eram falsas e de que havia indícios de adulteração também do chassi. O motorista afirmou que pegou o caminhão já carregado em Novo Mundo, Mato Grosso do Sul. O motorista foi preso em flagrante por contrabando, adulteração de sinal identificador do veículo e o uso de documento falso. A mercadoria e o homem foram encaminhados para a Polícia Federal lá mesmo em Guaíra. Olha, o grupo Alcoólicos Anônimos, o AAA, aqui da cidade de Rolândia, tem ajudado muitas pessoas, tem salvado vidas. E vocês vão conferir a matéria super especial que a nossa equipe fez. Uma doença que não escolhe gênero, idade ou meio social. O alcoolismo é considerado uma doença crônica que pode ser controlado com tratamento adequado. O seu consumo pode causar mais de 200 doenças. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 3,3 milhões de pessoas morreram no ano passado de complicações relacionadas ao alcoolismo. Além de um tratamento adequado, grupos de apoio como os Alcoólicos Anônimos fazem a diferença para bons resultados. Em Rolândia, o AA existe há 3 anos e já salvou a vida de centenas de pessoas. Olha, a nossa Irmandade está aberta a quem sentir necessidade de dar uma interrompida no consumo excessivo de álcool. Nós não internamos ninguém, não arrumamos emprego, não tem ajuda financeira. A única ajuda que a gente presta é a nossa própria experiência enquanto alcoolistas. Muitos buscam ajuda sozinhos, já outros através dos amigos e da família. Mas o objetivo do grupo é que tudo seja feito de forma voluntária, seguindo o método 12 passos. E o primeiro deles é reconhecer a dependência. Eles não precisam sofrer por mais 20 anos, porque às vezes não dá tempo de pedir ajuda, né? Mas assim, o tempo é o tempo de cada um, a gente não tem esse controle de nada. A pessoa vem, gosta, fica, às vezes não. Se pudesse traçar eu comecei com 14 anos, então se eu tivesse o privilégio de aos 14
estar aqui, eu não ficaria até os 30 enfiado na cachaça. Durante nossa visita ao AA, conhecemos muitos membros, todos unidos no propósito da sobriedade. Alguns estão sóbrios há meses, outros há alguns anos. Histórias de superação que são escritas diariamente. Como a luta contra o álcool não tem fim, por respeito, preservamos a imagem dos entrevistados. Nas conversas, conheci esse membro. Sóbrio há 30 anos, ele teve uma recaída há 2 meses e retornou ao AA. Ele conta que os motivos da recaída podem ser vários: decepção, ressentimento, desilusão amorosa e também alegria. Emoção muito forte, sabe? Às vezes uma desilusão amorosa, sabe? Uma perda de um serviço, sabe? Outra coisa é uma satisfação muito grande, assim, de um dinheiro que ganha também muito, pode acontecer, bater o carro também pode acontecer. Isso é a falta da programação da Irmandade também, né? Às vezes afasta um pouco e as coisas vêm acontecendo. Não só tristeza, como muita alegria também, pode voltar a ter uma recaída. No grupo conhecemos também uma mulher. Apesar do assunto ser tabu no meio feminino, o alcoolismo entre as mulheres aumenta a cada ano. Eu fui encaminhada pela minha psicóloga, 6 anos de psicoterapia, e pelo meu psiquiatra, 5 anos de psiquiatria, tomo medicamento, mas quem está salvando a minha vida é uma sala de AA, que eu estou aqui buscando a minha recuperação e a minha cura, e graças ao Poder Superior e essas salas abertas de AA, com reuniões toda semana que nós temos aqui em Rolândia às 20 horas, é fantástico, porque eu estou viva graças a essa irmandade, aos companheiros e às companheiras. O que você gostaria de deixar de recado para aquela mulher que às vezes identificou que tem a mesma dificuldade, que não consegue abandonar o alcoolismo, né? Às vezes está passando por isso e não consegue ter força para lutar. Que conselho você gostaria de deixar para essa mulher? Que não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Venha conhecer o programa, porque funciona. Essa caminhada em busca da sobriedade é conquistada no dia a dia, e as recaídas podem ou não fazer parte do processo, mas o importante é manter o foco. Durante a visita conhecemos outro membro. Ele está sóbrio há 9 anos. Ele conta que se convenceu dia a dia da doença e ter o apoio do grupo e da família ajudou no processo. Tive que aceitar, né, que eu convivo com uma doença incurável. Eu tive que aceitar, entender e aceitar que eu sou dependente do álcool. E para superar isso, que eu tive bons empregos, casamento, tudo que eu perdi com o álcool, eu tive que passar por alguns passos. O primeiro foi colocar nas mãos do Poder Superior da forma como eu concebo. Contei com o apoio da minha família, apoio incondicional da minha família. E finalmente conheci essa sala de AA, que é onde eu compartilho as experiências que eu tive durante o alcoolismo, justamente com pessoas que compartilham comigo o mesmo problema. A cada passo conquistado, os membros ganham uma medalha. A desse membro é uma grande conquista. Essa medalha ele conquistou após 40 anos de sobriedade. E o senhor que está há 40 anos sóbrio tem até uma medalha aí, né, especial. Fala qual o conselho que o senhor dá, né, para se manter sóbrio, para quem está com essa dificuldade de dar o primeiro passo. Do primeiro passo aos 40 anos, o que essa pessoa precisa ter? A primeira coisa é admitir o primeiro passo. Eu sou impotente perante o álcool e que tinha perdido a noção da vida. Quando eu ingressei, eu aceitei e graças a Deus vou fazer 41 anos de sobriedade em outubro. Nunca recaí. Por quê? Porque eu aceitei de verdade. Enquanto conversávamos, muitos ficaram emocionados ao relembrar todas as histórias. Dar um passo por dia à sobriedade não é uma tarefa fácil. Requer esforço, persistência e apoio não só do AA, mas também da família. As histórias que ouvimos hoje são de esperança, mostrando que é possível abandonar o álcool. Nossas reuniões acontecem às terças-feiras, aqui, né,
na Rua Piracema, no prédio dos Vicentinos, que gentilmente nos cedeu a sala. E a gente costuma dizer que aquela porta aberta às terças-feiras salva vidas. Então, se você está com um problema ou tem alguém na sua família, existe uma saída. É absolutamente possível viver sem o álcool e viver feliz. E o nosso muito obrigado pela equipe do AA abrir as portas e permitir que a nossa equipe fosse até lá e fizesse essas entrevistas maravilhosas. Apesar do grupo Alcoólicos Anônimos serem anônimos e não aparecerem, todos eles ali fizeram questão de falar à nossa equipe. Sabe por quê? Porque eles querem resgatar você, eles querem resgatar a vida. Qualquer pessoa que tenha problema com álcool, pode participar do Alcoólicos Anônimos. Às vezes mulheres envergonhadas, sabem que tem o problema, mas não participam porque ficam um pouco receosas de que ali só tenham homens. Não tem. Como vocês viram, nós tivemos o depoimento de mulheres também. São depoimentos muito preciosos, porque todas aquelas pessoas são pessoas que se superaram, são pessoas guerreiras, pessoas que orgulham muito a nossa sociedade por estarem vivendo uma nova vida. E se você tem um ente querido, ou se você vive com algum problema com as drogas, vá até lá. É toda terça-feira, às 8 horas da noite, as portas ficam abertas para você, tá? É lá na Rua Piracema, número 49. Toda terça-feira, às 8 horas da noite. Basta você entrar. Ninguém vai ficar falando se você foi, se você não foi, te julgando ou te recriminando. Lá não é para isso. É para te resgatar, é para salvar, É para reconstruir. E isso é maravilhoso. Nosso muito obrigado a essa equipe maravilhosa do AA por abrir as portas para a nossa equipe e poder levar isso tudo ao nosso telespectador. Olha, um homem de 27 anos foi preso em uma tabacaria na cidade de Biporã. De acordo com informações da polícia, os agentes foram até o local depois de denúncias anônimas de que a tabacaria estava ocorrendo um intenso tráfico de drogas. O homem de 27 anos estava em companhia da sua namorada de 16 anos. O indivíduo já é conhecido da polícia por ser um traficante do bairro Bom Pastor. Com ele havia 2 pedras de crack. Em diligências na residência do referido foi encontrado mais 19 gramas de maconha e 68 gramas de crack. A droga estava dentro de uma fralda geriátrica. Como na tabacaria também havia adolescentes fumando narguile e consumindo bebidas alcoólicas, o Conselho Tutelar foi acionado. O homem foi preso e a namorada apreendida. Olha só a situação. Aí você vai chamar o pai e a mãe para ir lá ver. Pensa, que duro que deve ser, E olha, hoje é comemorado o Dia de Proteção às Florestas. Mas será que nós estamos protegendo alguma coisa? Será que existe realmente a sensibilidade das pessoas em se preocupar em defender as florestas? Vamos ver a nossa matéria especial. E nessa quarta-feira, dia 17 de julho, é o dia de proteção à floresta. E para falar sobre o tema, nada melhor do que realmente estar em uma floresta. Hoje eu estou aqui com o Daniel, sentado aqui, nas raízes dessa figueira centenária, linda. Nós vamos falar um pouquinho como você aí de casa pode mudar alguns conceitos e realmente chamar a atenção, abrir os olhos para essa questão de proteção à floresta. O Daniel, inclusive, montou um kit aqui pra gente, Daniel, explica pra gente, então, um pouquinho de tudo que você estava explicando aqui para mim antes da matéria. Nós fizemos um apanhado de livros do nosso pesquisador da Embrapa Florestas, o Dr. Paulo Hernani Ramalho, que escreveu 5 livros. Em cada um desses livros está a pesquisa de Rolândia também, que são os arboretos. Fora a pesquisa científica, nós temos a bandeira. A nossa bandeira do Brasil, que simboliza as florestas. Uma grande riqueza que começou com a exploração do pau-brasil. Sim. Que foi tirado, que os portugueses, espanhóis e franceses, piratas, tiraram da gente. Depois tem uma planta medicinal como aquela roxa lá, o pé de vaca, um remédio comprovado. Então, muito das terapias, até o banho de floresta, que é uma terapia moderna, está na floresta.
os frutos, sementes. Aqui a semente da jussara, que os papagaios tucanos gostam muito, é parente do açaí, o famoso açaí. É nossa jussara, espécie-chave da floresta. Então nós temos aí, inclusive, a música. Nossas madeiras são extremamente duras, as madeiras tropicais, extremamente cobiçadas. Hoje o pau-brasil está servindo na Alemanha para fazer arco de violino que custa 2, 3 mil dólares. A gente sempre pergunta, mas o brasileiro não gosta de dinheiro? Né? Porque quando fala de floresta, a gente sempre pensa, não pode cortar, não pode cortar. Que tal o manejo sustentado? Né? E o manejo sustentado já é uma realidade através das agroflorestas. Está começando muito forte no Brasil o movimento das agroflorestas, que é a combinação da floresta com a agricultura. É muito melhor do que a agricultura orgânica, que depende de defensivos. Não são defensivos sintéticos, são naturais, mas tem que ter certificação, tem que ter uma série de agentes para você combater as pragas. E a agrofloresta não, ela trabalha com a dinâmica de uma floresta. A gente acompanhou ali você manuseando uma cobra, e quando fala de floresta, a gente tem que lembrar que nessa floresta existem moradores, e além de respeitar a floresta, a gente precisa respeitar quem mora nela. As gralhas estão chegando, né? É muito legal, elas estão se aproximando cada vez mais. E são um dos moradores. São um dos moradores. Então, a floresta, o que é? É um lugar, nós que estamos da selva de pedra hoje, então é uma abordagem que tem que ser cuidadosa. Nós não podemos entrar de qualquer maneira, tem que ter um calçado adequado, roupa adequada e sempre um monitor que conhece. Porque um dos maiores perigos são galhos que caem na cabeça das pessoas. Então, um galho grande ali, você às vezes não enxerga. Então, tem que ter uma pessoa que conhece bem, grupos pequenos, porque grupo grande é meio confuso. E aí começar pedagogicamente, mas aí não falar tanto, é deixar com que a criança sinta o cheiro, escuta os passarinhos, né? Observa as pequenas coisas. A Ana Érica, quando deu aula sobre banho de floresta, ela deu uma lupa para cada um. A gente descobriu em espaços mínimos coisas maravilhosas, né? Então nós temos um prato cheio aqui, não só para aula de biologia, mas também aula de história. A gente viu, os nossos pioneiros começaram no meio da floresta, os índios, né? Então você vai ter aula de matemática, português, geografia, história, todas as áreas estão aqui numa floresta. E aí capacitar os nossos professores a virem, nossa, vamos lá conquistar esse espaço escolar, floresta. Existem até as escolas de floresta, nos Estados Unidos é muito popular, na Europa é muito popular. Lá se fala do jardim de infância da floresta. Então, quanto mais cedo a criança crescer junto com uma dinâmica de floresta, mais ela também vai saber respeitar. E isso fazer parte da nossa vida, não só como algo longe, mas até numa cidade é possível. E eu quero terminar essa linda matéria fazendo um desafio para você aí de casa. Você quer aprender realmente a respeitar as florestas? Então visite uma. Só como o Daniel falou, sentindo esse cheiro, só pisando e sujando o pé um pouco, só conhecendo cada animal, cada detalhe, é que realmente nós vamos conseguir respeitar as florestas. Com certeza a sensação, a experiência faz a diferença, né, Daniel? E olha, principalmente com criança pequena, porque a criança pequena, ela está disposta a fazer carinho na árvore, né? E a árvore entende isso. Então, nós podemos não transformar ela num ser humano, mas nós podemos nos transformar em plantas. Existe essa capacidade. Os índios tinham isso e a criançada pequena, ela nos ajuda. Então, passa a ser um lugar onde nós estamos dentro de uma grande família. Nós fazemos parte desse ambiente e é muito gratificante, né? Então não é um lugar onde o ser humano ensina, a própria natureza ensina, né? E aí o Brasil poderia ser campeão mundial. Nós temos mais de 7.000 árvores conhecidas. Não existe outra nação do mundo tão rica em árvores como a nossa. E a capacidade de regeneração, toda essa área aqui em volta de mim era pasto,
socado. Então, que tal você que está assistindo o programa não precisa virar vegetariano, mas um dia sem carne vai ser menos gado, menos pastagem, mais áreas de floresta. Né? Se quiser virar vegetariano, vegano, é um processo. E está havendo esse movimento no mundo. Porque está se entendendo que a única maneira da gente brecar o aquecimento global, que seria o fim do planeta terrestre, da nossa existência, vai ser o plantio de florestas. Estão sendo plantadas florestas a perder de vista na América Central, na África, são programas imensos. E o Brasil está aí meio que parado. Nós temos um grande potencial e pensar um pouco no café sombreado, que poderia remunerar muito mais as pessoas, criar frentes de emprego, sabe? Então, a floresta não é antagônica ao progresso, pelo contrário, é muito bem-vindo ao progresso. E eu quero agradecer imensamente ao Daniel por abrir as portas da Fazenda Bimini, né, e permitir que a gente fosse até lá, saber um pouco mais, porque afinal de contas, cada vez que a gente vai lá, é uma lição, é uma escola, né, um aprendizado. Nosso muito obrigado, Daniel, nosso muito obrigado a você, muito obrigado por você manter essa floresta que você mantém, cuidar com tanto amor e ensinar a todos nós um pouquinho mais sobre a importância disso tudo. Um grande abraço a vocês, viu? E pra gente fica a lição, né? O que nós podemos fazer hoje para melhorar o país que eu vivo, para melhorar o mundo que eu vivo e que eu quero deixar para os meus filhos. Paz, luz no seu caminho, sempre muito amor no seu coração. Eu volto amanhã no nosso Fatos e Notícias ao meio-dia. Boa noite.